e tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. Que Deus venha lhe guardar segunda-feira. Estamos iniciando a semana mais uma vez. Deus nos permite, nos dá essa graça. E você que está sintonizado através da Rádio Adorai, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te ilumine. Tenha certeza que vai ser uma semana abençoada, uma semana de vitória, que as mãos do Senhor estão sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a estar compartilhando a transmissão tanto no YouTube, a transmissão que está através do Facebook, em nome de Jesus. Pede para a vizinha, pede para o amigo ligar o rádio, e tenho certeza que nessa tarde juntos estaremos aqui trazendo algo do trono para abençoar a sua vida, porque é apenas uma instrução, uma direção que Deus lhe der, as coisas tomam outro rumo, as coisas tomam outro norte. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz assim, que ainda mais quando nós vemos que é se aproximado os dias, não deixamos de nos reunir como igreja, como tem sido o costume de alguns, mas temos que permanecermos firmes, unidos na fé. Então, Cristo dá uma ordem para nós estarmos andando unidos, andando ali, um fortalecendo ao outro com testemunhos, um fortalecendo o outro com palavras, sabe, aqueles momentos difíceis. Deus nos deixou na terra para nós nos fortalecermos assim a cada dia. Eu quero assim, em nome de Jesus, nessa tarde, trazer para você uma instrução do céu. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 1, nós temos um relato, um momento aonde que o discípulo, vendo o mestre retornar do monte após o momento de oração, ele pede para Jesus ensiná-lo a orar. Então, durante essa programação, eu quero falar sobre a oração, sobre o poder que há numa oração direcionada, numa oração pela qual Deus ele responde. É uma oração não de palavras vãs, mas é uma oração onde você aqui na terra provoca o céu e Deus se manifesta com virtude, com graça e com misericórdia sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Aqui em Lucas capítulo 1, nós vemos que o discípulo João, ele relata: Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou aos seus discípulos. Nós vemos que nesse momento, o discípulo, vendo o mestre retornar do monte, ele poderia pedir para o seu mestre: Mestre, me ensina a transformar água em vinho. Eu quero montar uma empresa de bebida. Mestre, me ensina a multiplicar os pães. Eu quero ter a maior padaria, ser o maior fornecedor de pães. Mestre, me ensina a multiplicar o peixe. Mestre, me ensina a andar sobre as águas. Oh, meu mestre, me ensina a ressuscitar os mortos. O discípulo poderia pedir o que ele quisesse para Jesus, mas nesse determinado momento ele fala: Mestre, nos ensina a orar, me ensina a orar. Esse seguidor de Jesus, ele observa que todos os milagres, todos os prodígios estavam relacionados a uma única evidência, a uma única atitude: a vida de oração de Jesus. A vida de oração do mestre estava trazendo o resultado dessa vida, era os prodígios, os sinais e as maravilhas. E quem pede para ser ensinado a orar era um discípulo de Cristo. Não era um ateu,
alguém que veio para a fé, era alguém que nasceu num contexto hebraico, religioso, desde criança, todo sábado sinagoga, todo sábado ali seguindo aquele ritual de uma maneira rigorosa, todo momento na estação do ano, lá no Muro das Lamentações, era alguém que já orava muito. E você vai ver que esse discípulo, ele chega até o mestre e ele diz: mestre, me ensina a orar. É alguém que reconhece que o que ele fez até aquele determinado momento não trouxe resultado. Alguém que fez uma análise, ele fez um levantamento da sua vida, dos seus resultados. Ele fez com muita humildade, com o coração pronto a se transformar, a tomar as mudanças que pudessem ser necessárias. Eu quero que nessa tarde, em nome de Jesus, você que está através dessa programação, você entenda que o nosso Deus, ele não perdeu a sua força. O nosso Deus, ele não parou de operar. O mesmo ontem, o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. A sua palavra não foi invalidada. O nosso Deus está pronto para se manifestar em prol da sua luta, do seu problema, das circunstâncias que se levantaram. Mas muitas vezes nós já oramos, já jejuamos, já nos esforçamos e muitas vezes pelo insucesso, pelo fracasso, pela resposta que não chegou, pelo socorro que não se manifestou, no decorrer da caminhada você desanimou. E nós temos um adversário que ele é muito estratégico, um adversário que ele sabe, ele entende e ele conhece a maneira que é construída o pensamento do ser humano, como que ele grava memórias, como que ele relaciona informações, e ele sabendo que quando uma pessoa tenta, ela se esforça, ela repete, mas não tendo resultado, o próprio subconsciente procura outra rota, outra maneira de encontrar uma solução. Quantas pessoas que iniciaram na fé de maneira vigorosa, de uma maneira intensa, na busca do Senhor, nos pés dele, disposto a mudar, se transformar, e recebeu orientações, vai para o monte, ora, busca, e no decorrer do tempo, ao invés de aumentar a fé, aumentar a intimidade, se desenvolver mais a comunhão, a pessoa se esfria, ela deixa de ter aquele ritmo, de ter, aquela caminhada com o seu Deus. Mas o porquê, pastor? Porque se eu e você não entendermos os princípios das palavras, nós não entendermos com clareza quais são as condições, o que nosso Deus nos traz, nós seremos homens e mulheres frustrados nas fé, religiosos, infrutíferos, fracassados, pessoas apenas que fazem da igreja como um subterfúgio para os seus fracassos, para justificar os seus erros. O nosso Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, te chamou para ser mais que vencedor, e nós temos que ter clareza que quando o texto diz lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Existe a justiça pela qual Deus ele não vai barganhar com nenhum homem, muito menos com qualquer anjo. Se eu e você não observarmos a justiça de Deus, nós seremos homens e mulheres frustrados na fé, homens e mulheres que não chegaremos a lugar nenhum e, se brincar, no final estaremos lançados no fogo do inferno. Por quê, pastor? Porque no fim do texto, Mateus 6,33 diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso mesmo, o texto diz que se eu buscar em primeiro o reino de Deus e observar a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. As coisas muitas vezes não estarão de uma maneira previsível. Muitas vezes nem o meu dia eu vou ter controle como ele vai terminar. Mas quando eu aprendo a orar, a entrar na intimidade, na comunhão, meu Deus, tudo foi feito por ti, nada sai do controle das tuas mãos. A ti eu rendo todas as graças.
Quando você começa o dia falando, meu Deus, eu sei que o dia está lindo, o céu mais uma vez está azul, o sol com a sua imponência está maior que todos os astros do céu. Eu sei que oportunidades me serão geradas. Eu sei, meu Deus, que pessoas cruzarão o meu caminho, mas que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, que eu possa ser um instrumento de levar a paz, de fortalecer o fraco, dar alívio ao cansado, ser a esperança para aquele que já desanimou, ser a cura para o enfermo, que as minhas palavras sejam palavras de luz, de ânimo. Escute, meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos a essência do Evangelho, qual é a plenitude da graça revelada a nós, o privilégio que nós temos de sermos cristãos, nós não o escolhemos, nós fomos escolhidos por Ele. Tenha certeza que as coisas irão mudar. Nessa segunda-feira eu quero ficar por aqui, logo no início do começo da oração do Pai Nosso que estás no céu. Quarta-feira eu quero encerrar sobre esse assunto e começar a parte do Pão Nosso. Eu quero mostrar para você que se você estruturar a oração do Pai Nosso na sua vida particular, na maneira de orar, as coisas acontecerão. Milagres, prodígios, sinais e maravilhas serão evidentes em sua vida. O nosso Deus, Ele está pronto. O céu, Ele reage à nossa fé, o céu reage à nossa atitude. Então, em nome do Senhor Jesus, nessa tarde, eu quero orar junto contigo. Você que preparou o copo com água, você que está ouvindo essa programação em outro horário, porque você não pôde estar ao vivo na live comigo, eu quero convidar você a preparar o seu copo com água. Eu quero unir a minha fé junto com a sua. Eu quero encerrar essa programação com esta oração. Eu tenho certeza que após terminar essa oração, vamos juntos beber o copo com a água e Deus irá começar a trabalhar na sua vida, nas áreas aonde você está precisando nesse momento. Porque o nosso Deus, Ele sabe da sua dor, Ele sabe da sua luta, e é só Ele que é o seu socorro. O homem é limitado, a ciência é limitada, mas o nosso Deus, Ele é poderoso, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero que você prepare o seu copo com água, vou preparar o meu aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos juntos unir a nossa fé. Antes de eu começar a oração, vai preparando o seu. Então vamos orar junto comigo aí com água. Pai, que estás nos céus, nós te adoramos e santificamos o teu nome. Venha o teu reino sobre a nossa vida, nossa casa e a nossa família. Dá-nos hoje o pão de cada dia, o sustento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, ó meu Deus, assim como nós decidimos perdoar aquele que nos ofenderam. E nos guarda, ó Senhor. Livra-nos de todo mal e de toda armadilha do inimigo. Agora, ó meu Deus, ó meu Senhor, apresentamos diante de Ti esta água, que ela seja consagrada ao Teu nome, e que ao bebermos dela possamos receber a renovação das forças, cura para o corpo, alívio para a alma e paz para o coração. Que esta água seja como um símbolo da Tua presença, trazendo vida, restauração, libertação para cada ouvinte que crê. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E nós oramos no nome de Jesus. Amém. Beba sua água nesse momento. E que Deus te ilumine, te instrua, que Deus lhe capacite, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Serão acrescentadas.